Rick Harrison, o carismático empresário por trás da loja de penhores mais famosa da televisão, foi visto completamente abalado nos últimos dias. Entre lágrimas e declarações surpreendentes, ele enfrenta uma perda devastadora que mudou sua vida para sempre. Ao mesmo tempo, um de seus amigos mais próximos, alguém que sempre esteve ao seu lado no programa, enfrenta uma condenação que poucos esperavam. O que realmente está acontecendo por trás das câmeras? Existem detalhes que ainda não foram revelados e que podem mudar tudo o que sabemos até agora. Neste vídeo, vamos mergulhar nesse momento delicado da vida de Rick Harrison e descobrir os bastidores dessa história que deixou fãs do mundo todo perplexos. Mas antes, se inscreva no canal e deixe o seu gostei, pois isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo e nos motiva a continuar trazendo histórias que ninguém mais conta. Se puder, apoie o canal com um Super Thanks, e se não, deixe nos comentários qual detalhe dessa história mais te surpreendeu. E fique até o final, porque a última revelação vai te deixar sem palavras. Richard Kevin Harrison, mais conhecido como Rick Harrison, nasceu em 22 de março de 1965, em Lexington, Carolina do Norte, filho de Richard Benjamin Harrison, um veterano da Marinha dos Estados Unidos, e Joanne Rue Harrison. Rick cresceu em uma família de classe média que, apesar das dificuldades financeiras ocasionais, sempre valorizou o trabalho árduo e a determinação. Desde cedo, ele demonstrou um espírito inquieto e empreendedor, características que viriam a definir sua trajetória ao longo da vida. Aos 8 anos, Rick foi diagnosticado com epilepsia, uma condição que o forçou a passar longos períodos confinado à cama, afastado das atividades normais de uma criança de sua idade. Sem poder brincar ao ar livre como os outros garotos, ele encontrou refúgio nos livros, desenvolvendo uma sede insaciável por conhecimento. Sua paixão pela leitura o levou a explorar diversos temas, mas ele se interessou particularmente por física e história. Uma de suas leituras favoritas foi a série The Great Brain, de John D. Fitzgerald, que conta a história de um menino com uma inteligência excepcional e habilidades de negócios impressionantes. Esse livro despertou nele um fascínio pelo comércio e pela ideia de usar a inteligência para prosperar, algo que se tornaria fundamental em sua vida adulta. A influência de seu pai, Richard Benjamin Harrison, também foi crucial para sua formação. Um homem disciplinado e rigoroso, o patriarca da família serviu na Marinha dos Estados Unidos e passou essa mentalidade para os filhos. Rick cresceu ouvindo histórias sobre a vida militar de seu pai, aprendendo sobre disciplina, resiliência e a importância da honestidade nos negócios. Sua mãe, Joanne Rue Harrison, também teve um papel fundamental, ensinando-o a valorizar cada centavo e a buscar sempre uma maneira inteligente de ganhar dinheiro. Ainda na adolescência, Rick começou a demonstrar sua veia empreendedora. Aos 13 anos, já estava envolvido na venda de bolsas de grife falsificadas, um pequeno esquema de comércio que lhe proporcionou um primeiro contato com o mundo dos negócios. Ele descobriu que era capaz de identificar oportunidades e negociar com eficiência, habilidades que se tornariam a base de sua futura carreira como um dos mais famosos negociadores da televisão. Porém, sua jornada até o sucesso não foi linear. Durante sua juventude, enfrentou dificuldades financeiras junto com sua família, especialmente após o colapso do mercado imobiliário, que prejudicou os negócios de seus pais. Ele começou a trabalhar com o pai em pequenos negócios, adquirindo experiência em vendas, avaliação de mercadorias e negociação. Durante anos, pai e filho economizaram cada centavo com um objetivo claro em mente: abrir sua própria loja de penhores. Em 1981, após o colapso do negócio imobiliário de seus pais, a família Harrison enfrentou um período difícil financeiramente. Sem muitas opções, decidiram se mudar para Las Vegas, uma cidade conhecida por suas oportunidades comerciais, especialmente no setor de apostas, turismo e penhores. Com apenas 17 anos e sem perspectivas acadêmicas que o atraíssem, Rick Harrison tomou uma decisão ousada: abandonar o ensino médio e começar a ganhar dinheiro por conta própria. Sua primeira empreitada foi a venda de bolsas de grife falsificadas, um negócio que, apesar de não ser legalizado, lhe ensinou lições valiosas sobre negociação,
demanda do mercado e a importância da percepção de valor. Rick aprendeu rapidamente a identificar oportunidades lucrativas e a se comunicar com clientes, habilidades que viriam a ser fundamentais no futuro. No entanto, ele sabia que precisava de algo mais estável e rentável a longo prazo. Enquanto trabalhava para se sustentar, Rick observava o mercado de penhores em Las Vegas e percebeu que havia um grande potencial nessa área. Muitos turistas e moradores locais frequentemente precisavam de dinheiro rápido e recorriam a lojas de penhores para vender objetos de valor ou conseguir empréstimos garantidos por bens pessoais. Com esse insight e o desejo de construir algo maior, Rick começou a trabalhar em lojas de penhores, adquirindo experiência e aprendendo os segredos do negócio. Durante anos, ele e seu pai, Richard Benjamin Harrison, economizaram cada centavo possível com um objetivo claro: abrir sua própria loja de penhores. Sabiam que para ter sucesso precisavam de um diferencial, algo que os destacasse da concorrência. Em 1989, depois de muito esforço e planejamento, pai e filho finalmente conseguiram realizar o sonho e abriram a World Famous Gold e Silver Pawn Shop. No início, a loja era apenas mais uma entre as várias que existiam em Las Vegas, e conquistar clientes fiéis foi um desafio. Rick e seu pai começaram aceitando quase qualquer tipo de penhor, desde joias e relógios até objetos inusitados. Com o tempo, Rick aprimorou sua habilidade de avaliar mercadorias e passou a focar em itens raros e históricos, tornando a loja conhecida por sua variedade e autenticidade. A reputação foi crescendo aos poucos, e os Harrison começaram a se destacar no ramo. Outro fator que contribuiu para o sucesso da loja foi a transparência e o atendimento ao cliente. Diferente de muitos estabelecimentos da época, Rick e seu pai faziam questão de explicar detalhadamente como funcionavam os empréstimos, os valores e as avaliações dos produtos, criando um ambiente de confiança para os clientes. Essa abordagem diferenciada ajudou a fidelizar um público que buscava honestidade em um setor muitas vezes mal visto. Nos anos 90 e início dos anos 2000, a Gold e Silver Pawn Shop já era uma referência em Las Vegas, recebendo desde clientes comuns até colecionadores em busca de peças raras. Mas o grande divisor de águas ainda estava por vir. Em meados dos anos 2000, Rick percebeu o impacto crescente da televisão na cultura popular e teve uma ideia inovadora: transformar a loja em um programa de TV. Ele passou anos tentando vender o conceito de um reality show baseado na rotina da loja, mostrando negociações, avaliações de itens históricos e o funcionamento do mercado de penhores. Depois de várias tentativas e rejeições, sua persistência valeu a pena. Em 2009, o canal History Channel comprou a ideia e lançou Pawn Stars, um programa que mudaria para sempre a vida de Rick Harrison e sua loja. Com uma abordagem divertida e educativa, o reality rapidamente se tornou um sucesso global, atraindo milhões de espectadores e transformando a Gold e Silver Pawn Shop em um dos pontos turísticos mais visitados de Las Vegas. A partir desse momento, Rick Harrison passou de um comerciante local a uma celebridade internacional. A loja passou a receber visitas constantes de turistas, curiosos e até de celebridades, todos querendo negociar itens valiosos ou simplesmente conhecer de perto o famoso dono do programa. A ascensão meteórica do reality não apenas impulsionou os negócios da família, mas também fez com que Rick se tornasse um dos empresários mais influentes do setor de penhores. Apesar de ser amplamente conhecido por sua habilidade em negociações e sua presença marcante em Pawn Stars, sempre teve uma vida pessoal cheia de altos e baixos. Seus relacionamentos e dinâmica familiar moldaram sua trajetória tanto no lado profissional quanto no pessoal. A vida amorosa de Rick foi repleta de reviravoltas, casamentos, divórcios e desafios, enquanto sua relação com os filhos e sua família sempre foi um dos pilares fundamentais em sua vida. Desde jovem, ele demonstrou ser alguém obstinado, que queria construir uma base sólida tanto para si mesmo quanto para aqueles que amava. Seu primeiro casamento aconteceu quando ainda era muito jovem. Aos 17 anos, Rick engravidou sua então namorada, Kim, e os dois decidiram se casar para formar uma família. Na época, Rick ainda estava dando seus primeiros passos no mundo dos negócios,
vendendo bolsas falsificadas e buscando oportunidades para garantir o sustento da família que estava começando. O casal teve seu primeiro filho, Corey Harrison, e Rick fez de tudo para ser um bom pai, mesmo enfrentando dificuldades financeiras. No entanto, a vida de casado não foi fácil. O jovem casal logo percebeu que as responsabilidades e pressões do dia a dia pesavam muito sobre a relação. Rick trabalhava duro para sustentar a família, mas o estresse e as dificuldades financeiras começaram a criar fissuras no casamento. Eventualmente, os dois se divorciaram, e Rick teve que aprender a equilibrar sua nova realidade como um pai divorciado, mas sempre se esforçou para manter um bom relacionamento com seu filho. Pouco tempo depois, Rick encontrou um novo amor e se casou novamente, desta vez com Tracy. Diferente de seu primeiro casamento, essa relação parecia ser mais estável. Os dois formaram uma família e tiveram mais filhos, incluindo Adam Harrison, o filho do meio de Rick, que acabou se tornando um ponto sensível na trajetória do empresário. Durante essa fase da vida, Rick estava cada vez mais focado no crescimento da Gold e Silver Pawn Shop, e sua dedicação ao trabalho começou a afetar sua vida pessoal. O sucesso da loja era uma prioridade para ele, mas ao mesmo tempo, isso significava que ele passava menos tempo em casa. Mesmo assim, ele sempre tentou ser um pai presente, especialmente para Corey e Adam. Infelizmente, seu casamento com Tracy também acabou chegando ao fim. O divórcio foi um período difícil para Rick, pois, além das questões emocionais, ele teve que lidar com a divisão de bens e a adaptação a uma nova rotina. Apesar disso, ele nunca deixou que sua vida pessoal interferisse em sua dedicação ao trabalho e aos filhos. Durante essa fase, Corey Harrison começou a se envolver mais nos negócios da família, seguindo os passos do pai e se tornando uma peça importante na administração da loja. A relação de Rick com seus filhos sempre foi uma prioridade para ele. Corey, conhecido como Big Hoss, cresceu dentro da loja de penhores e desde cedo demonstrou interesse no negócio. Rick sempre foi muito exigente com Corey, acreditando que ele precisava aprender a duras penas o valor do trabalho e da disciplina. Embora houvesse momentos de tensão entre os dois, especialmente quando Corey começou a questionar algumas decisões de negócios do pai, Rick sempre viu nele um sucessor natural para o império que estava construindo. Com o passar dos anos, Corey se tornou um dos rostos mais conhecidos de Pawn Stars, ganhando espaço no programa e conquistando sua própria base de fãs. Já Adam Harrison seguiu um caminho diferente. Apesar de ter crescido no mesmo ambiente de Corey, Adam nunca demonstrou o mesmo interesse pelos negócios da família. Rick tentou incentivá-lo a se envolver na Gold e Silver Pawn Shop, mas Adam preferiu trilhar outro caminho, buscando oportunidades em outras áreas. Isso gerou alguns conflitos entre pai e filho, pois Rick queria que todos os seus filhos estivessem de alguma forma ligados ao negócio, mas também respeitava as escolhas pessoais de cada um. Com o sucesso estrondoso de Pawn Stars, a vida pessoal de Rick começou a atrair mais atenção da mídia. Ele se tornou um dos empresários mais conhecidos da televisão e, inevitavelmente, sua vida amorosa voltou a ser um tema de interesse do público. Após 2 casamentos fracassados, Rick encontrou um novo amor e se casou novamente, desta vez com Diana Burdett, em 2013. A cerimônia foi um evento grandioso, repleto de amigos e familiares, e parecia marcar um novo capítulo em sua vida. Diana já tinha filhos de um relacionamento anterior, e Rick abraçou a ideia de uma família expandida, tentando equilibrar sua vida como padrasto e empresário de sucesso. Porém, com o tempo, o casamento com Diana também passou por dificuldades. A rotina intensa de Rick, suas viagens frequentes e o peso da fama acabaram criando um distanciamento entre os dois. Apesar das tentativas de fazer o relacionamento funcionar, em 2020, o casal decidiu se separar. O divórcio foi discreto, mas deixou claro que, apesar de todo o sucesso profissional, a vida amorosa de Rick sempre foi marcada por desafios. Além dos relacionamentos amorosos, Rick sempre manteve uma relação muito próxima com seu pai, Richard Benjamin Harrison, que foi não apenas seu mentor nos negócios, mas também uma das pessoas mais importantes de sua vida. A morte de Richard em 2018 foi um dos momentos mais difíceis para Rick. Ele perdeu não apenas um pai, mas também um parceiro de negócios e uma figura que sempre esteve ao seu lado. A ausência de Richard foi sentida profundamente na loja e no programa,
e Rick teve que lidar com o luto enquanto mantinha os negócios funcionando. A morte de Adam Harrison foi uma das maiores tragédias na vida de Rick Harrison, um evento que marcou sua trajetória e mudou para sempre sua forma de enxergar a vida. A notícia pegou a todos de surpresa e gerou uma onda de comoção entre os fãs de Pawn Stars, que já estavam acostumados a ver Rick como uma figura forte e resiliente. Mas, por trás do empresário bem-sucedido e do rosto conhecido da televisão, havia um pai devastado pela perda irreparável de seu filho. A tragédia aconteceu em janeiro de 2024, e a causa oficial da morte foi uma overdose fatal de fentanil, uma droga sintética extremamente potente e perigosa. Adam, que sempre viveu fora dos holofotes e se manteve distante da fama que envolvia sua família, acabou enfrentando problemas pessoais que culminaram nessa tragédia. Segundo relatos, ele já havia lidado com dificuldades no passado, mas sua batalha permaneceu longe do olhar público, sem grandes detalhes divulgados. Quando a notícia se espalhou, Rick ficou devastado. A dor de perder um filho de forma tão repentina e trágica era algo para o qual ele não estava preparado. A relação entre pai e filho, apesar de discreta, sempre foi marcada por amor e respeito, e essa perda abalou profundamente o empresário. Assim que a morte de Adam foi confirmada, Rick Harrison publicou um comunicado nas redes sociais expressando sua dor. Ele disse estar completamente arrasado e pediu privacidade para lidar com o luto. Além disso, nos dias seguintes, Rick começou a falar sobre a epidemia de fentanil, um problema crescente nos Estados Unidos que já causou a morte de milhares de pessoas. A tragédia de Adam trouxe à tona uma realidade alarmante. Muitas vidas estão sendo perdidas para essa substância extremamente letal. A família Harrison optou por não divulgar muitos detalhes sobre os momentos que antecederam a morte de Adam. O que se sabe é que ele foi encontrado sem vida em sua residência, e as autoridades rapidamente confirmaram que a causa da morte estava relacionada ao consumo de fentanil. Infelizmente, esse tipo de overdose é silencioso e, muitas vezes, não dá tempo para que a vítima seja socorrida. Após a morte de Adam, Rick passou por um período de reclusão. Ele se afastou temporariamente das redes sociais e da mídia, tentando lidar com a dor de sua própria maneira. Amigos próximos afirmaram que nunca o viram tão abalado. Rick, que sempre foi um homem de negócios e acostumado a superar desafios, se viu diante de um sofrimento que dinheiro nenhum poderia resolver. Os fãs de Pawn Stars demonstraram um grande apoio a Rick nesse momento difícil. Muitos enviaram mensagens de solidariedade e homenagens a Adam, mostrando que, por trás da fama e do sucesso, havia um pai em luto. A equipe do programa também prestou homenagens discretas, e a loja Gold e Silver Pawn Shop permaneceu funcionando, mas com um clima visivelmente mais sombrio. A morte de Adam fez com que Rick passasse a falar mais abertamente sobre os perigos do fentanil e sobre a importância de estar atento aos problemas das pessoas próximas. Em algumas entrevistas posteriores, ele mencionou que nunca imaginou perder um filho dessa forma e que, se pudesse voltar no tempo, tentaria ajudá-lo ainda mais. Com o tempo, Rick tentou retomar sua rotina e seguir em frente, mas o vazio deixado por Adam nunca desapareceu. Ele passou a valorizar ainda mais sua família e os momentos com seus filhos, percebendo que o verdadeiro sucesso não está apenas nos negócios, mas sim nas relações que construímos ao longo da vida. A morte de Adam Harrison é um lembrete trágico de que, independentemente da fama e do dinheiro, ninguém está imune às dores da vida. Rick Harrison, um homem acostumado a negociar objetos valiosos e contar histórias incríveis dentro de sua loja, agora carrega consigo uma perda irreparável, algo que dinheiro nenhum pode substituir. O caso de Chumley, Austin Lee Russell, um dos principais membros do elenco de Pawn Stars, é um exemplo complexo de como uma figura pública pode ser marcada por escândalos legais e ainda assim conseguir se manter relevante no centro das atenções. Em 2016, Chumley enfrentou um processo judicial que quase destruiu sua carreira. Ele foi preso em uma operação de busca e apreensão em sua casa, realizada como parte de uma investigação sobre abuso de substâncias e posse ilegal de armas. A prisão gerou uma grande polêmica, já que ele era uma figura amada pelos fãs do programa e sua imagem era a de um bom rapaz, com um comportamento ingênuo e humorístico. A situação gerou muitos questionamentos sobre seu futuro na televisão,
e a dúvida pairou no ar sobre se ele seria ou não condenado à cadeia. Mas o que aconteceu de fato? Ele foi condenado a uma pena de prisão perpétua ou teve outra sentença? E o que essa situação significa para sua carreira e imagem pública? A prisão de Chumlee ocorreu em 9 de março de 2016, quando as autoridades realizaram uma busca em sua residência. A operação foi motivada por uma investigação pré-existente sobre alegações de abuso de substâncias, incluindo o uso de fentanil, uma droga extremamente perigosa e conhecida por suas propriedades viciantes. Durante a busca, a polícia encontrou drogas ilegais, armas de fogo e material relacionado a crimes. O incidente gerou uma grande quantidade de mídia e, sem surpresa, atraiu a atenção de fãs e críticos. A pergunta que todos se faziam era: Chumlee realmente enfrentaria uma condenação severa, incluindo prisão perpétua, ou haveria alguma forma de ele escapar de uma sentença tão extrema? Chumlee enfrentou acusação de posse de drogas e armas, mas, em um acordo judicial, ele não foi sentenciado à prisão. Ele foi colocado sob liberdade condicional e teve que cumprir terapia e programas de reabilitação, algo que, para muitos, parecia ser uma forma mais branda de punição em comparação com a gravidade das acusações. Chumlee se declarou culpado de posse ilegal de armas e de substâncias ilícitas, mas sua pena foi reduzida devido ao seu envolvimento em um programa de reabilitação e por não ter antecedentes criminais relevantes. Esse desfecho foi um alívio para seus fãs, mas também gerou discussões sobre o sistema judiciário e sobre como a fama pode influenciar o resultado de processos legais. Muitos questionaram se um cidadão comum, sem o apoio da mídia e sem a notoriedade de Chumlee, teria tido a mesma oportunidade de escapar de uma sentença severa. A prisão de Chumlee teve um impacto significativo em sua carreira. O público, que sempre viu Chumlee como a figura cômica e amável do programa, agora se via diante de uma realidade mais sombria sobre seu comportamento fora das câmeras. Sua prisão e as acusações de uso de substâncias e posse ilegal de armas abalou sua imagem, criando uma divisão entre seus fãs mais leais e aqueles que viam suas ações como incompatíveis com a imagem pública de um bom moço. No entanto, Pawn Stars continuou no ar e a presença de Chumlee foi mantida no programa. Apesar das críticas, Rick Harrison e os outros membros da equipe de Pawn Stars mostraram apoio ao amigo e colega de trabalho, mas o afastamento de Chumlee durante o processo foi visível. Ele passou algum tempo fora das câmeras, se recuperando de suas questões pessoais, mas eventualmente retornou ao programa. Isso gerou debates sobre o que é aceitável no entretenimento e se as pessoas deveriam perdoar figuras públicas por seus erros, especialmente quando elas continuam a gerar lucro para a rede de televisão. Chumlee, ao voltar ao programa, teve que enfrentar a difícil tarefa de reconquistar a confiança do público e dos colegas de trabalho. Em algumas entrevistas subsequentes, ele admitiu que o processo judicial e a prisão foram um momento de reflexão para ele, onde percebeu a necessidade de mudanças em sua vida pessoal e profissional. No entanto, a situação nunca desapareceu completamente. Mesmo com a recuperação de sua imagem, muitos fãs ainda se lembravam do escândalo, e sua presença no programa não foi mais a mesma. Além de ser um empresário de sucesso e um rosto conhecido da televisão, também é uma figura cercada por polêmicas e declarações controversas. Ao longo dos anos, ele se envolveu em discussões, deu opiniões fortes e, em algumas ocasiões, recebeu críticas severas por sua postura em temas delicados. Isso, no entanto, nunca o impediu de continuar expressando suas ideias, mesmo quando iam contra o senso comum. Sua personalidade forte e seu jeito direto de falar o tornaram um dos personagens mais marcantes de Pawn Stars, mas também o colocaram em situações complicadas. Uma das maiores polêmicas envolvendo Rick Harrison diz respeito à sua visão política e econômica. Ele sempre se declarou um conservador, defendendo políticas de mercado livre e criticando impostos excessivos. Em diversas entrevistas, deixou claro que acredita que o governo deve interferir o mínimo possível na economia, pois considera que regulamentações exageradas prejudicam os pequenos empresários. Essa postura gerou discussões acaloradas, especialmente em períodos eleitorais nos Estados Unidos. Muitos fãs o apoiaram, mas outros o criticaram, acusando-o de favorecer políticas que beneficiam apenas os mais ricos.
Outro tema que colocou Rick no centro de polêmicas foi sua posição sobre o salário mínimo. Em uma entrevista, ele afirmou que o aumento do salário mínimo pode ser prejudicial para pequenos negócios, pois encarece os custos operacionais e leva a demissões. Essa declaração gerou grande repercussão e muitas críticas, com pessoas argumentando que era fácil para ele, um empresário milionário, se posicionar contra melhorias para os trabalhadores. No entanto, Rick sempre sustentou sua opinião, afirmando que o crescimento econômico deve ser impulsionado pelo empreendedorismo e não por imposições governamentais. Além das suas opiniões políticas, Rick também se envolveu em controvérsias relacionadas ao próprio programa Pawn Stars. Durante anos, circularam rumores de que os clientes que apareciam na loja já eram previamente selecionados e que grande parte das negociações era encenada para tornar o show mais interessante. Embora seja comum que reality shows tenham roteiros e momentos planejados, muitos fãs se sentiram enganados ao saber que as negociações espontâneas nem sempre eram tão autênticas quanto pareciam. Rick negou que tudo fosse roteirizado, mas admitiu que algumas cenas eram recriadas para melhorar a experiência televisiva. Outro escândalo que envolveu Rick Harrison foi o processo movido por sua mãe, Joanne Rue Harrison, em 2022. Ela acusou Rick de ter assumido ilegalmente o controle das finanças da família e de ter retirado dela parte dos lucros da loja de penhores. Esse caso chocou os fãs, pois revelou tensões dentro da família Harrison que poucos conheciam. Durante anos, Pawn Stars mostrou uma imagem de união e harmonia entre os membros da família, mas essa disputa judicial trouxe à tona um lado mais sombrio. Rick negou as acusações e afirmou que tudo não passava de um mal-entendido, mas o processo seguiu na justiça e a relação com sua mãe ficou estremecida. Uma outra polêmica que sempre perseguiu Rick é a questão dos preços oferecidos na Gold e Silver Pawn Shop. Em vários episódios do programa, clientes reclamaram que os valores oferecidos pelos especialistas eram muito baixos em comparação ao real valor dos itens. Enquanto alguns entendem que Rick e sua equipe precisam garantir lucro nas negociações, outros o acusam de se aproveitar da falta de conhecimento dos clientes para comprar objetos valiosos por preços irrisórios. Esse debate sempre esteve presente, mas Rick defende que faz parte dos negócios negociar os melhores preços possíveis e que cabe ao vendedor decidir se aceita ou não a oferta. Além disso, Rick já fez declarações controversas sobre o próprio elenco do programa. Em algumas entrevistas, ele deu a entender que nem todos os membros da equipe eram realmente essenciais para o sucesso de Pawn Stars, o que gerou desconforto nos bastidores. Um dos casos mais polêmicos envolveu Austin Chumley Russell, que foi preso por posse de drogas e armas em 2016. Na época, Rick se pronunciou de forma cautelosa, dizendo que Chumley precisava lidar com suas próprias consequências, mas nos bastidores, surgiram rumores de que ele estava considerando tirá-lo do programa. No fim, Chumley conseguiu evitar uma pena mais grave, mas a relação com Rick ficou abalada por um tempo. Outra situação que gerou grande repercussão foi uma declaração de Rick sobre compras de itens históricos. Em um episódio do programa, ele mencionou que se recusa a comprar itens relacionados ao nazismo, pois acredita que são objetos carregados de uma energia negativa. No entanto, em outra ocasião, ele foi visto adquirindo relíquias da Guerra Civil Americana associadas à Confederação, o que gerou críticas. Algumas pessoas acusaram Rick de hipocrisia, dizendo que ele deveria adotar um posicionamento uniforme sobre itens de contextos históricos polêmicos. Rick também já foi criticado por sua postura em relação ao feminismo. Em uma entrevista, ele fez comentários que foram interpretados como depreciativos em relação às mulheres no mundo dos negócios, sugerindo que a maioria dos colecionadores e especialistas eram homens porque tinham mais interesse no assunto. Essa declaração gerou um grande debate nas redes sociais, com pessoas defendendo que o comentário foi apenas uma observação estatística, enquanto outras o acusaram de reforçar estereótipos de gênero. Além dessas polêmicas, Rick Harrison também é conhecido por sua personalidade forte e por não ter medo de dizer o que pensa. Ele frequentemente usa suas redes sociais para comentar assuntos polêmicos e não hesita em rebater críticas. Esse comportamento, apesar de atrair a admiração de alguns fãs, também o tornou alvo constante de controvérsias. Atualmente,
Rick Harrison continua à frente da World Famous Gold e Silver Pawn Shop e participa ativamente do programa Trato Feito. Seu recente noivado com Andy Polushkin trouxe uma nova perspectiva à sua vida pessoal, marcando um momento de renovação após os desafios enfrentados nos últimos anos. Rick mantém-se como uma figura influente no cenário televisivo e empresarial, equilibrando sua carreira com a vida familiar e pessoal. Após 3 casamentos e divórcios, Rick hoje mantém um perfil mais discreto em relação à sua vida amorosa. Sua última separação aconteceu em 2022, quando ele se divorciou de Deanna Burdett, sua terceira esposa. Desde então, não há registros de um novo relacionamento sério e ele parece estar focado principalmente no trabalho e na família. No entanto, Rick nunca deixou de aproveitar a vida. Ele ainda é apaixonado por motocicletas, carros clássicos e viagens, sempre que pode. Gosta de sair para explorar novos destinos, especialmente aqueles ligados à história e à cultura. Ele já mencionou que um dos seus maiores sonhos é fazer uma expedição completa por lugares históricos do mundo, algo que ele vem planejando para os próximos anos. Além da loja de penhores e do programa, Rick tem investido em novos projetos. Ele já flertou com a ideia de lançar um podcast sobre negócios e colecionáveis, onde compartilharia suas experiências e daria dicas para novos empreendedores. Além disso, tem explorado a possibilidade de criar uma linha própria de produtos relacionados a Pawn Stars, incluindo livros, camisetas e até itens colecionáveis autografados. Outro projeto que tem chamado a atenção é seu interesse pelo mundo das criptomoedas e dos investimentos digitais. Rick sempre foi um entusiasta de novas oportunidades de negócios e já demonstrou curiosidade sobre como integrar o mercado de penhores com a tecnologia blockchain. Embora ainda não tenha feito grandes anúncios nesse sentido, há rumores de que ele pode estar desenvolvendo um sistema para autenticação digital de itens raros, o que revolucionaria o mercado de antiguidades. Apesar das polêmicas, dos desafios e das tragédias pessoais, Rick Harrison continua sendo um dos empresários mais respeitados do ramo de penhores e um ícone da televisão. Seu jeito direto e sua capacidade de transformar qualquer objeto em uma negociação interessante fizeram dele uma lenda viva do comércio de colecionáveis. Mesmo após tantas dificuldades, ele segue firme, aprendendo com as experiências e se reinventando sempre que necessário. Sua história é a prova de que o sucesso não é apenas sobre dinheiro ou fama, mas sobre a capacidade de se adaptar e seguir em frente, independentemente dos obstáculos. Hoje, Rick Harrison pode não ser mais aquele jovem ambicioso que começou vendendo bolsas falsificadas nas ruas de Las Vegas, mas seu espírito de negociante continua intacto. E, enquanto houver algo valioso para comprar e vender, ele estará lá, pronto para fechar mais um grande negócio.